Eu sou a professora Luciana Farias. Vamos falar agora sobre acidentes do trabalho. Quando a gente fala que o auxílio acidente ele é devido para quem sofreu acidente de qualquer natureza, acidente de qualquer natureza, vamos entender um pouco melhor sobre ele. Acidente, ele é o gênero, acidente como gênero. Vamos pensar na palavra acidente, ele é o gênero. E aí temos várias espécies de acidente. Quanto à causa do acidente, esse acidente pode ser um acidente aéreo, ele pode ser um acidente de trânsito, ele pode ser um acidente náutico, ele pode ser um acidente dentro de casa. Ele pode, inclusive, ser um acidente do trabalho. Então, esse acidente de qualquer natureza, o acidente ele é um gênero onde cada espécie ele entra debaixo desse gênero, lembra? Então, acidente de qualquer natureza, acidente náutico, aéreo, do trabalho, acidente em casa. Agora, com relação ao acidente, a gente também tem a consequência do acidente. Por quê? Eu sempre, quando eu dou aula presencial, eu falo da gravidade do acidente, da consequência do acidente. Então, eu estou dando aula. Aqui é mais difícil de acontecer. Eu estou aqui na minha casa, mas pode acontecer também. Eu estou aqui em casa e vamos supor que a cadeira quebre a minha cadeira aqui e eu caia. Isso é um acidente? É um acidente. É um acidente, eu caí. Agora, foi um acidente aqui dentro da minha casa. Mas qual é a consequência desse acidente? Isso é importante também, porque com relação à consequência do acidente, ele pode ser um acidente grave, ele pode ser um acidente leve, ele pode ser um acidente com uma consequência moderada, ele pode ser até um acidente fatal. Então, quando a gente fala em consequência, ele pode ser com ou sem danos pessoais. Então, quando eu estou dando aula presencial e eu falo assim, já pensou se eu tropeço aqui? Dei muita aula em faculdade, onde era de taco, e aí aquele buraco no taco, aí a professora vai dar aula de salto, ela tropeça ali naquele buraco do taco e cai. Isso é um acidente? Sim. Da mesma forma que eu sentada aqui na minha casa e essa cadeira dá um problema e eu caia. Isso é um acidente. Agora, para a gente ver se vai ter direito a algum benefício ou não, a gente tem que pensar e verificar a consequência desse acidente. Esse acidente, ele teve como consequência um acidente que foi grave ou que foi moderado, que gerou alguma redução de incapacidade ou uma incapacidade? Porque senão a cadeira caiu, aqui eu caí, levanto, arrumo a cadeira e volto à minha aula. Da mesma forma, eu lá, dando aula de salto e eu tropecei no taco. Os alunos vão rir, é um acidente, a professora vai ficar com vergonha, mas não teve ou pode ou não ter tido uma consequência. Eu posso ter caído, torcido o pé e rompido ali um tendão, posso ter tido uma consequência que vai me gerar uma incapacidade, uma redução de capacidade. Ou não. Fui lá, levantei e bora continuar a aula. Então é importante, não é qualquer acidente que vai gerar um benefício. E mesmo acidente de qualquer natureza. Ele pode ser um acidente de qualquer natureza, mas se a consequência desse acidente não for uma incapacidade ou uma redução de incapacidade, no caso, uma incapacidade onde vai gerar direito a um benefício por incapacidade temporária ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, ou no caso aqui do nosso auxílio acidente, se teve uma sequela por conta desse acidente,
teve uma consequência, uma sequela, teve como consequência uma redução de capacidade, aí estaria presente um dos requisitos do auxílio acidente. Então é importante ter essa visão mais ampla do que seria acidente, porque muitas vezes vem o nosso cliente falar: ah, sofri o acidente. E aí é muito importante quem está ali no atendimento, quem está fazendo essa triagem dos clientes para ver se essa pessoa tem direito ou não. Muitas vezes não é o próprio advogado que faz essa triagem. Ele treina alguém para fazer essa triagem para ver se a pessoa tem direito ou não. E aí a pessoa fala que sofreu um acidente, opa, sofreu um acidente, já geraria direito ao auxílio acidente ou um benefício por incapacidade. Então é importante verificar tanto a causa como a consequência. Dito isso, acidente de qualquer natureza, e o acidente do trabalho, então, ele seria uma espécie do gênero acidente. Acidente é o gênero no qual o acidente do trabalho é uma das suas espécies. Acidente do trabalho, ele pode ser acidente do trabalho típico, ou seja, teve data e hora que aconteceu aquele acidente. E existem as doenças ocupacionais, que são a doença do trabalho e doença profissional. Então, doença do trabalho e doença profissional são consideradas doenças ocupacionais, que, por sua vez, são consideradas acidente do trabalho para fins de concessão de auxílio acidente. O acidente do trabalho e esse contexto é uma prestação acidentária. Então, a prestação acidentária que visa reparar a perda parcial. Então, quando a gente fala em parcial, a gente está falando de auxílio acidente. Parcial e permanente da capacidade para o trabalho da atividade habitual do segurado, quando da consolidação das lesões advindas de acidente do trabalho, lato sensu. Lato sensu, então, é acidente do trabalho e doenças ocupacionais que estão dentro dela, doença do trabalho e doença profissional. O auxílio acidente ele será prestado independente de culpa do empregador na ocorrência de acidente de qualquer natureza. Então, acidente de qualquer natureza é aquele que não tem ligação com o empregador, com a empresa que esse empregado trabalha. Porque esse acidente de qualquer natureza ocorre fora do espaço, fora do tempo da prestação de serviço. É aquele acidente que vai acontecer no final de semana onde o empregado não está trabalhando, ele está jogando bola, ele está dando a volta de moto, ele caiu dentro da sua casa. Não tem ligação com o trabalho e, por isso, independe de culpa do empregador. A prestação acidentária. O risco acidente do trabalho é coberto pelo regime geral da Previdência Social e está lá no artigo 201, parágrafo 10 da Constituição. Acidente do trabalho. A subespécie de acidente de qual... Então, um acidente do trabalho é uma subespécie de acidente de qualquer natureza. Parece repetitivo, né? Mas é muito importante, porque ainda tem muitas pessoas que verificam só, foi acidente do trabalho? Tem direito ao auxílio acidente? Não. A partir da Lei 9.032, acidente de qualquer natureza gera, se a pessoa ficou com a redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, gera direito ao auxílio acidente. Então, sendo o acidente do trabalho uma subespécie do acidente de qualquer natureza, sendo o acidente do trabalho, acidente do trabalho típico, aquele com data e hora que aconteceu, e doenças ocupacionais. Dentro das doenças ocupacionais, doença do trabalho e doença profissional. Acidente do trabalho, de acordo com o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais.
Então, aqui está incluindo os segurados especiais como apto a sofrer acidente do trabalho. Empregado, os segurados especiais e quem tem direito também, a gente vai ver mais para frente, são os domésticos. Doméstico também tem direito ao auxílio acidente. Lembrando, mais uma vez, já foi falado na outra aula, mas contribuinte individual não tem direito a benefício auxílio acidente. Acidente do trabalho. Doença do trabalho. O que seria doença do trabalho? É aquela adquirida ou desencadeada devido a condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Já a doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Esses conceitos estão no artigo 20 da Lei de Benefícios, a Lei 8.213 de 91. O que é importante aqui quando a gente fala acidente do trabalho? Acidente do trabalho que é diferente de acidente no trabalho. Acidente do trabalho tem origem na atividade do trabalho, na atividade laboral. Acidente no trabalho é uma simples ocasião, sem necessidade do nexo causal. Acidente no trabalho, aconteceu no trabalho, o local. E aí, falando em nexo de causalidade do acidente do trabalho, aqui é muito importante quando a gente estuda auxílio acidente, a gente entender a parte de nexo de causalidade. Vão ter alguns nexos de causalidade que devem estar presentes como requisito do auxílio acidente. O primeiro deles é o nexo causal entre o exercício do trabalho e a ocorrência do acidente do trabalho. Então, a pessoa tem que estar exercendo a sua atividade laborativa, ela tem que estar no exercício do trabalho, ela tem que estar trabalhando, seja na empresa, seja fora da empresa, mas no local de trabalho e a pedido da empresa, todas aquelas situações onde é considerado que a pessoa esteja trabalhando. Então, primeira coisa, tá trabalhando? Tá trabalhando. Primeiro requisito tá aqui. Segundo, ocorrer o acidente do trabalho. Então, primeiro nexo de causalidade e duas situações que devem estar presentes: estar trabalhando e sofrer o acidente do trabalho. Esse é o primeiro nexo de causalidade. O segundo nexo de causalidade então a gente teve aqui o primeiro, estar trabalhando e ter sofrido a doença do trabalho. O segundo requisito esse acidente do trabalho, ele tem que gerar o quê? Redução da capacidade ou sequela. O acidente do trabalho com as sequelas que impliquem redução para o trabalho que habitualmente exercia. Estava trabalhando, sofreu o acidente e desse acidente aqui ele ficou com sequela. Isso parece óbvio, mas na hora que a gente vai estudar ou na hora que esse segurado ele passa por uma perícia, o que pode acontecer? Pode acontecer em diversas situações. Essa pessoa, ela já tem uma sequela, ela já tem uma redução de capacidade, mas essa redução de capacidade, essa sequela, a pessoa ela já tem na vida dela, já tem antes de sofrer esse acidente. Esse acidente, ele é posterior a uma redução de capacidade. Às vezes, essa sequela, essa redução de capacidade, vem com a pessoa desde que ela era criança. Então, é muito importante verificar essa redução de capacidade que a pessoa tem hoje, se está ligada a esses nexos de causalidade. E aí é onde a gente tem que entender essa situação, porque às vezes a pessoa vem, eu tenho uma sequela na perna, eu não consigo pisar direito e eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente há 2 anos atrás e aí essa pessoa já tinha esse problema na perna antes do acidente.
O que pode acontecer? Eu falei na outra aula que aqui, quando a gente fala de doença, de incapacidade, redução de incapacidade, não é branco e preto, tem várias nuances de cinza. E aí a gente não pode simplesmente excluir uma situação ou simplesmente, isso aqui foi sequela decorrendo do acidente. A gente realmente tem que dar uma aprofundada e uma boa conversada com o nosso cliente. Não é simplesmente pegar o laudo, é entender uma linha do tempo do nosso cliente. Quantas vezes a gente conversa, a gente verifica que essa pessoa sofreu, esse nosso cliente sofreu 2, 3 acidentes, já tinha um problema desde que era criança, e aí a gente tem que entender a linha do tempo para ver os nexos de causalidade. O que desse último acidente, desse último acidente que ele estava trabalhando causou de sequela, causou de redução da capacidade, porque é isso que vai fazer a gente fazer o nosso cliente receber o auxílio acidente. Não poucos os casos, a pessoa já tinha uma sequela, sofreu um acidente aqui e a gente não, né? Mas assim, daí quer incluir aquela sequela aqui na sequela desse acidente. Não vai dar certo. Agora, o que a gente tem que ver além disso tudo? O que pode acontecer? A pessoa já tinha uma redução de capacidade antes do acidente. Aí, então a pessoa já tinha uma redução de capacidade, seja de nascença, seja de um acidente que ela sofreu quando era criança, já tinha, estava presente na vida dela. Começou a trabalhar, aí sofreu um outro acidente. Teve uma redução que pode ser um agravamento daquela sequela que a pessoa já tinha. Mas o que é importante? Que fique presente que desse acidente que ela sofreu, a sequela tenha nexo de causalidade. E mesmo que essa pessoa já tivesse uma redução de capacidade, a redução agravou. Aqui a gente não fala o agravamento igual a gente estuda no benefício por incapacidade temporária, mas essa pessoa, vamos pensar assim, ela tinha um encurtamento na perna, mas ela sofreu um acidente. Por causa desse acidente aqui, o encurtamento está bem maior. Agora, além do encurtamento, o pé da pessoa ela ficou torto, por exemplo. Então, sempre pensar, essa redução de capacidade, essa sequela agravou? Esse acidente causou alguma sequela? Se essa sequela daqui é diferente daquela que a pessoa já tinha, é passível sim de receber o auxílio acidente. Por quê? O que se precisa como requisito para receber o auxílio acidente é uma redução de capacidade mesmo que leve. Então, se essa redução da capacidade aqui está presente, tem uma redução de capacidade diferente da que a pessoa já tinha, é passível de receber o auxílio acidente. Então, é bem importante uma análise não só documental, mas assim, uma conversa realmente ouvindo o cliente, não só do último acidente, mas do histórico laboral dele, entender, além de histórico laboral, se essa pessoa já sofreu outros acidentes, se foi acometido de alguma doença que impacte nessa sequela que essa pessoa tem hoje. Porque se essa pessoa falar numa perícia, seja administrativa ou judicial, que teve um acidente lá atrás, pode vir a dar problema. Então é importante nós, como advogados de segurados, saber todo o contexto para que a gente já narre os fundamentos dessa sequela de acordo com a redução que o último acidente que a gente pretende comprovar o nexo de causalidade causou. E voltando aqui, então tem que estar presente esses nexos de causalidade. O decreto 3.048 de 99, que regulamenta a lei de benefícios, no seu anexo 3, é bem importante esse anexo 3 do decreto, porque ele relaciona as situações que dão direito ao auxílio acidente. Essas situações, esse rol, é meramente exemplificativo.
desde que o segurado demonstre a redução da capacidade laborativa. É importante que esse anexo 3 do Decreto 3.048 é muito importante ser observado. Por quê? Se a situação já estiver no anexo 3 do Decreto 3.048, você não vai precisar fazer a prova do nexo de causalidade. Bastou que estivesse trabalhando e ocorreu, e a pessoa está com aquela redução de capacidade presente lá no anexo 3, gerará direito ao auxílio acidente. O bom do anexo 3 é que você não precisa fazer a prova dos nexos de causalidade. No entanto, mesmo se não estiver no anexo 3 e você fizer a prova dos nexos de causalidade, também pode gerar direito ao auxílio acidente. Não vai excluir o direito do segurado, mas vai ajudar se lá estiver presente. Com relação ainda às doenças, aqui tem uma situação interessante, que ela está prevista lá no artigo 86 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios, que é com relação à perda da audição. No parágrafo 4º do artigo 86 da Lei 8.213 fala o seguinte: a perda de audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Aqui, na perda de audição, também está presente os dois nexos de causalidade. O trabalho causou a doença e a doença causou a redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. E a súmula 44 do STJ diz que a definição em ato regulamentar de grau mínimo da disacusia não exclui por si só a concessão do benefício previdenciário. Não era nem preciso falar, porque a redução da capacidade ela pode ser mínimo, médio ou grave. Não existe mais a necessidade de ter, não existe mais a diferenciação. O auxílio acidente sempre foi concedido mesmo em nível leve. O que se tinha antes era valores diferentes para níveis de redução de capacidade laborativa, leve, moderada ou grave, mas sempre foi concedido mesmo em grau leve. O que se tem agora é que tanto faz se a redução da capacidade se a redução da capacidade for leve, moderada ou grave, e tiver presente os nexos de causalidade, os requisitos que estamos falando até agora, será concedido o auxílio acidente. No entanto, o valor é único. Hoje o valor do auxílio acidente é único, é 50% do salário de benefício, diferente de antes da alteração legislativa, que existia 3 porcentagens diferentes a depender do nível da gravidade. Então, com relação à perda de audição, é uma situação que a legislação entendeu por bem trazer um artigo específico com relação a ela, mas também está presente a necessidade da comprovação dos nexos de causalidade entre trabalho. Então, estava exercendo o trabalho? Sim. Teve a redução da audição, então está acometido da doença. Trabalho com nexo de causalidade com a doença, e essa doença, nexo de causalidade com a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Habitualmente exercia quando? Estava exercendo trabalho? Para esse trabalho aqui que ele estava exercendo. Lembrando que sempre, em todas essas situações, os requisitos, a qualidade de segurado, então estava trabalhando, qual o trabalho que habitualmente exercia, a doença cometido naquele momento,
a sequela decorrente dessa doença sempre tem como data o fato gerador. O fato gerador é quando sofreu o acidente, ou no caso da doença, a data que acontecer primeiro, como visto na aula 2. Foi quando pegou o diagnóstico, foi quando consolidou as lesões, qual é a data que acontecer primeiro. Porque acidente a gente tem data e hora certa, doença não. A doença ela vem com o tempo. A pessoa sofre uma dor e depois piora, e às vezes nem sempre naqueles primeiros momentos a pessoa vai até o médico. Então a doença é algo que decorre no tempo, não tem um dia e hora certa. Então por isso que a legislação traz algumas situações onde se verifica quando que vai se comprovar que o segurado, que o empregado foi acometido de doença. Então, aqui na disacusia entra essa situação de doença. Com relação aos sujeitos protegidos, quem tem direito ao auxílio acidente? São beneficiários do auxílio acidente o empregado, o avulso, o segurado especial. Está lá no artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91. Exige-se qualidade de segurado. Com relação à qualidade de segurado, como que fica a situação do desempregado? O Decreto 3.048 de 99, no artigo 104, parágrafo 7º, dispunha que o segurado que se encontrasse desempregado no período do acidente que resultou a redução da sua capacidade laboral não faria jus ao recebimento do auxílio acidente. No entanto, a lei não previa tal restrição, não cabendo ao decreto restringi-la. Estando segurado no período de graça, o benefício deve sim ser concedido. Referido dispositivo regulamentar, que estava lá no decreto 3.048, foi alterado pelo decreto 6.722, em 2008, que assegura a possibilidade da concessão do auxílio acidente quando o acidente tem ocorrido durante o período de manutenção de qualidade segurado. Então, sempre que um decreto falar algo além da lei, isso não deve prevalecer, porque o decreto ele vem para regulamentar, para explicar o que a legislação traz. E a qualidade de segurado de empregado avulso ou especial. O segurado, para ter acesso ao auxílio acidente, deve comprovar que na data do acidente de qualquer natureza, mantinha a qualidade de segurado por estar exercendo atividade laborativa na qualidade de empregado avulso ou segurado especial, ou ainda por estar no período de manutenção de qualidade segurado, ou também conhecido como período de graça. Então, a gente termina esse módulo aqui e na próxima a gente continua falando de sujeitos protegidos. Muito obrigada, até o próximo módulo.